Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do nosso projeto Preparar e hoje nós vamos trabalhar a temática de fortalecimento para os membros inferiores, ou seja, para as nossas pernas, tá? Para essa aula, a gente não vai precisar realizar nenhum material, tá bom? Então, eu sou o professor Bruno, vou estar falando os exercícios para vocês. O professor João vai estar aqui ao meu lado demonstrando, tá? Então, nessa parte de aquecimento da nossa aula, a gente vai ter aí 6 exercícios, tá? E a gente vai começar lá fazendo um movimento de elevação do joelho de modo alternado, tá? Então a gente vai subir nosso joelho a 90 graus lá, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, como se a gente estivesse fazendo um movimento de marcha, tá? E vale ressaltar que é bem importante que esses exercícios a gente pode fazer com algum apoio, né? Até bem interessante que a gente tenha esse apoio próximo da gente para não causar nenhum desequilíbrio. Então todos os exercícios aí a gente pode fazer se apoiando, né? Pode se apoiar numa mesa, num armário, numa cadeira ou qualquer coisa do tipo, tá? É bem importante salientar isso. Então lembra sempre de elevar o joelho bem lá em cima, trabalhando bem a região do quadríceps, tá? O próximo exercício a gente vai trabalhar também com nossos joelhos e nossa coxa ali, fazendo um movimento de flexão, tá? Então a gente vai elevar nossos calcanhares até a altura do glúteo, trabalhando então bem o nosso quadríceps novamente, né? Então aquece bem a articulação, jogando o joelho bem lá para trás, né? Pode fazer um movimento bem tranquilo, bem calmo, trabalhando essa cadência, né? Tendo esse controle do movimento. A gente não precisa fazer o exercício rápido para aquecer as nossas pernas, tá? Então lembra sempre de fazer um movimento bem devagar, né? Flexionando e estendendo então o nosso joelho, tá? Mais um pouquinho lá só. Lembra sempre de fazer apoiado, né, esse exercício, para não causar nenhum desequilíbrio, tá? Mais um pouquinho. Aí pode relaxar um pouco as pernas lá. Se quiser pode dar uma respirada, uma soltada nelas, né? O terceiro exercício a gente vai trabalhar com o famoso polichinelo, só que a gente vai fazer sem impacto, tá? Então o que é o polichinelo? A gente dá um passo para o lado, estendendo a mão acima da cabeça lá e volta, né? Trazendo o braço novamente. Então a gente vai para o lado esquerdo e para o lado direito, né? Normalmente quando a gente faz com impacto, a gente faz esse exercício saltando. O sem impacto, a gente só tira o salto, né? Dando um passo para o lado, sempre estendendo a mão acima da cabeça, aquecendo então a região da perna e a região do braço, tá? Então um exercício aí bem tranquilo para a gente aquecer bem nossas articulações. Mais alguns segundos. Então lembra sempre de trabalhar mais a respiração nesse exercício, já que agora a gente está forçando as nossas pernas, né? Então é um exercício que exige um pouquinho mais, né? Trabalhando mais o nosso peso do corpo. Então pode trabalhar bem a respiração. Se quiser descansar entre os exercícios também pode fazer a mesma coisa, tá? Pode relaxar os braços lá e as pernas. O quarto exercício da nossa parte de aquecimento vai envolver o joelho e o quadril, tá? Bem importante. Então a gente eleva o joelho, fazendo a abdução do quadril, afastando nossa perna, tá? Do mesmo modo em que a gente faz a adução do quadril, trazendo a perna para próximo da gente novamente. Então, um exercício bem característico até de jogadores de futebol, né? Que elevam o joelho e abrem a perna, afastando elas, fazendo a abdução do quadril, tá? Então a gente vai e volta, vai e volta. Sempre com a mesma perna, tá? Então, esse exercício aí a gente trabalha de forma unilateral no primeiro momento. Aí pode trocar a perna, fazer com a outra, então mesma coisa, né? Pode fazer com o apoio, esse principalmente, já que a gente está trabalhando ali com o nosso joelho e nosso quadril, né? Que desenvolve aí, até promove um certo desequilíbrio no corpo, né? Então, sempre interessante de fazer esse exercício olhando num ponto fixo, né? E até se quiser pode estender o braço ao lado para deixar nosso corpo com a melhor sensação de equilíbrio possível, tá? Estamos quase acabando. Últimos 10 segundos agora desta perna.
Aí pode relaxar lá novamente. A gente vai aquecer também a região do tornozelo, tá? Em que a gente vai colocar a pontinha do pé lá no chão e vai fazer um movimento de circundução, girando então o nosso tornozelo em torno do próprio eixo, tá? Lembra de fazer esse exercício com a maior delicadeza possível, né? Que já que o tornozelo é uma articulação bem importante aí do nosso corpo, né? Que envolve o nosso pé. Então, lembra de tratar com bastante delicadeza, fazer um movimento bem devagar ali no nosso tornozelo, tá? Com o mesmo pé ainda pode inverter o sentido, fazendo para o outro lado, mesma coisa. Então faz um movimento bem lento, trabalhando bem a articulação ali que une nosso pé com a nossa tíbia, né? Então trabalha bem devagarzinho, né? Fazendo esse movimento aí de circundução, tá? Pode fazer com o outro pé agora, a mesma coisa. Então lembrem-se de deixar a ponta do pé no chão e fazer esse giro em torno do próprio eixo. Mais alguns segundos. Aí pode inverter o sentido novamente, né? Então sempre a gente procura trabalhar aí com todos os sentidos da nossa perna, fazendo então esse movimento aí de circundução. Mais alguns segundos. Aí pode relaxar os pés lá e a gente vai finalizar nosso aquecimento fazendo um agachamento ali com um salto, tá? Mas o salto é de pequena distância, não precisa saltar o tanto que vocês imaginam que precisem, tá? É bem pouquinho mesmo, é só para tirar o pé do chão para fazer esse movimento de agachamento, tá? Então, deu um pequeno salto ali, a gente agacha, né? Tentando jogar o máximo que a gente conseguir no nosso quadril lá para trás, para aquecer também a região lombar, né? Ter essa estabilidade da coluna que é bastante importante nesse exercício, tá? Assim como todos os outros de perna aí que envolvem, a gente vai acabar flexionando, estendendo a coluna. Então por isso da importância de fazer esse movimento de agachamento, tá? Últimos 5 segundos lá para a gente terminar, tá? Aí pode relaxar lá, dar aquela boa respirada, né? Solta um pouquinho do corpo, né? Já que a gente está envolvendo nossas pernas, tá? Então, a gente vai fazer um movimento ali agora da nossa parte principal, que a gente contém aí 8 exercícios, tá? O primeiro deles vai ser para a região da panturrilha, tá? Então, a gente vai tentar deixar um pé suspenso no ar e vai fazer só a elevação do nosso calcanhar, tirando ele do chão. Então a gente basicamente vai ficar na ponta do pé, de um pé só, né? Elevando, subindo e descendo nossa panturrilha. É importante que a gente faça esse exercício com algum apoio, né? Para não ter nenhum desequilíbrio no nosso pé, tá? Então a gente está jogando toda a força do nosso corpo em um pé só, elevando e fortalecendo então a região da nossa panturrilha, tá? Então um exercício bem interessante aí para a gente fazer. Pode fazer com a outra perna, então, mesma coisa. Então lembra ali de elevar bem o calcanhar, soltar bem devagar, né? Fazendo a cadência desse movimento, tá? Então sempre sobe, desce bem lento, né? Administrando, então, distribuindo a força do corpo para não causar nenhum impacto aí no nosso joelho, tá? Então vai e volta, vai e volta. Mais alguns segundos lá. Aí pode relaxar as pernas lá. O segundo exercício a gente vai trabalhar com um pouquinho de isometria ali, ó, fazendo o famoso agachamento isométrico, que a gente também conhece por cadeirinha, tá? Então vocês podem fazer ali numa parede, caso vocês queiram, ou até mesmo só apoiado no armário, em que a gente flexiona nosso joelho, dando um enfoque bastante ali na região do quadríceps, né? Pegando
principalmente os nossos músculos laterais, né, da nossa coxa, né, tanto o vasto lateral quanto o vasto medial. Então é importante que a gente flexione ali nossa perna, jogando o quadril lá para trás, tá? É bem interessante nesse exercício também, caso vocês necessitem. Se precisar voltar porque tá sentindo pegar bastante a coxa, pode voltar, não tem problema, dar aquela boa respirada para poder fazer o exercício novamente, tá? Então é um exercício que cansa um pouquinho mais ali, já que a gente está deixando nosso corpo em isometria, mas como eu disse para vocês, pode ir e voltar, não tem problema nenhum, né? Interromper e fazer esse exercício em 2 blocos ali, tá? Tá acabando já, últimos 5 segundinhos. Aí pode voltar lá, relaxar o corpo, né? Dando aquela boa respirada novamente. A gente vai focar nesse terceiro exercício agora na parte posterior da coxa, tá? O que a gente vai fazer é o famoso stiff, tá? Então a gente vai flexionar o nosso tronco em direção ao chão, tá? Então, para esse exercício, a gente não tem problema se a gente dobrar um pouquinho o joelho, né? Mas é uma leve dobra para tirar o impacto da articulação e a gente vai flexionar nossa coluna, tentando descer em linha reta aí com a região torácica, com as escápulas bem fechadas lá atrás, né? Indo em direção aos pés, né? Vale salientar que não precisa chegar lá na ponta do pé para fazer o exercício, né? A gente pode chegar no máximo que a nossa mobilidade permitir, e o importante desse exercício é que a gente jogue o quadril lá para trás para trabalhar bem a região lombar, tá? Então a gente desce e sobe, sempre tendo aquele controle e cadência do movimento, né? Vai lá embaixo, sobe bem lentamente, trabalhando bem a nossa coluna aí, tá? Aí pode relaxar lá. O quarto exercício a gente também vai trabalhar quadríceps e vai fazer o famoso afundo, tá? Então a gente vai jogar uma perna lá na frente, vai flexionar nosso quadríceps e vai subir novamente sempre com a mesma perna, tá? Então começou ali com a perna direita, a gente vai e volta, né? Tentando não compensar muito com o nosso tronco, né? Não jogar o tronco lá para frente para não prejudicar a nossa coluna, tá? Então foca bem nesse quadríceps. O nosso joelho tenta deixar ele na posição ali de 90 graus, né? Não apontar o joelho muito para frente, né? Não passar da linha da ponta do pé ali para não forçar muito nossa perna, tá? Pode fazer com a outra perna, mesmo movimento então. Trabalhando aí novamente a região do quadríceps, tá? Então foca bem nesta descida, lembra de descer em linha reta, né? Jogando a perna ali da frente em 90 graus. Então a gente vai e volta, né? Pode fazer com apoio, como o professor está demonstrando, não tem problema nenhum. Então, mais alguns segundos só. Aí pode relaxar novamente as pernas, né? Já chegamos aí na metade da parte principal, em que agora a gente vai fazer um exercício chamado Good Morning, tá? O que esse Good Morning faz? É um exercício em que a gente vai fazer somente uma flexão da coluna, tá? Ao invés, né, de fazer como se fosse Steve jogando o braço lá para baixo, o braço vai estar lá acima da cabeça. E a gente vai flexionar o tronco lá em direção ao chão, tá? E esse exercício, mais do que nunca, tomar cuidado para não causar desequilíbrio. Vocês podem fazer sim apoiado no armário, numa cadeira, né? Fazendo essa flexão. Então a gente desce bem lá embaixo, né? Trabalhando bem a região da coluna aí, indo e voltando, né? Tentando deixar a mais reta possível e jogando nosso quadril lá para trás novamente, né? Para pegar bem a região da lombar, né? Então a gente vai sentir aí tanto a região lombar quanto a parte posterior da nossa coxa. Então vai e volta, né? Flexionando bem o tronco, trabalhando bem a respiração neste exercício.
Mais um pouquinho só, tá acabando. Aí pode relaxar lá, respira novamente, né? A gente vai fazer o sexto exercício ali, que vai ser somente um agachamento, tá? Então pode afastar um pouco as pernas, deixa ali os pés na linha do quadril e a gente vai fazer o agachamento, né? Então agacha jogando o quadril bem lá para trás, né? Trabalhando bem a amplitude de movimento do quadríceps, né? Pra gente trabalhar bem a região lombar e bem a região glútea, tá? Então pode fazer apoiado em algum exercício novamente, ou vocês podem estender o braço lá na frente, né? Dando um maior equilíbrio aí para o nosso corpo. Então a gente faz esse movimento aí em que a gente trabalha bem a região das nossas pernas, principalmente a parte anterior, né? Parte da frente ali da nossa coxa, tá? Então, um exercício super bom aí o agachamento, né? Então estamos terminando já, faltando 15 segundinhos aí para acabar este exercício. Quase final já. Respira bem, trabalha bem a respiração nesse exercício. Aí pode relaxar lá. O penúltimo da nossa parte principal vai envolver o quadril, tá? Então esses dois últimos exercícios a gente vai fazer de forma unilateral, tá? E o primeiro deles é a abdução do quadril, tá? Então pode apoiar uma das mãos lá, né? E desse mesmo lado que a gente está fazendo, a gente vai jogar a perna para o lado, fazendo então a abdução do quadril, trabalhando bem a região adutora da coxa, tá? Músculo adutor. Então, o ideal desse exercício aí é que a gente apoie bem a mão no quadril ali, a outra mão, né, pode fazer apoiada no armário para manter o equilíbrio, como a gente já disse, e a gente não contrai tanto a lombar, tá? Nesse exercício. Quando a gente vê que está começando a compensar muito com a lombar, é o momento certo da gente parar e voltar para fazer a adução, tá? Então esse é o movimento correto aí, tá? Pode fazer com a outra perna, a mesma coisa. Lembra de trabalhar um pouco mais a nossa respiração, né? Já que é um exercício aí que acaba causando certo desconforto ali, né? Porque a gente acaba deixando a perna suspensa no ar. E isso causa um impacto, né? Uma força um pouquinho maior do que a gente está habituado, tá? Então, mais alguns segundos aí para a gente concluir este penúltimo exercício aí para o quadril, tá? Então, lembra sempre de ir e voltar, trabalhando bem a cadência do movimento. Últimos 10 segundos lá. Aí chegamos ao último exercício da parte principal, em que a gente também vai trabalhar ali com o quadril, tá? A gente vai fazer um balanço das pernas, estendendo e flexionando o quadril, como se a gente fosse dar um chute, tá? Mas é um chute tranquilo, em que a gente não precisa nem elevar muito o joelho à frente, nem muito atrás, tá? Então sempre tenta cadenciar esse movimento, né? Balançando bem ali a região da perna, da nossa coxa, né? Fazendo bem esse movimento de balanço do quadril, tá? Então vai e volta, né? Trabalhando bem essa articulação que une o quadril ao nosso fêmur, tá? Pode fazer com a outra perna a mesma coisa. Então lembra sempre aí de trabalhar bem o nosso quadril, tá? Então vai e volta bem tranquilo. Trabalha bem a respiração, né? Já que a gente causa um desgaste um pouquinho grande aí neste exercício, tá? Estamos quase acabando a parte principal. Últimos segundos agora. Aí pode relaxar as pernas lá, dar mais uma boa respirada, né? Pra gente ir para a parte final de relaxamento, tá? Então nessa parte principal de relaxamento, parte final de relaxamento, perdão, a gente vai trabalhar com 4 exercícios, tá?
O primeiro deles vai ser a elevação de joelho, tá? Então a gente vai segurar nosso joelho ali à frente, né? E vai segurar ele, trabalhando bem a coxa, né? Fazendo esse movimento aí, então, para a região dos glúteos, tá? Um exercício aí bem tranquilo para a gente fazer, né? Segura bem lá a nossa perna lá na frente, trabalha bem a respiração, né? Pode fazer apoiado novamente, não tem problema nenhum. Então, mais alguns segundos só. Pode trocar a perna agora. Então faz o mesmo movimento de elevação de joelho, né? Segurando nossa perna ali na frente. Então a gente está trabalhando bem a região posterior da coxa, né? Fazendo esse movimento aí. A gente tem mais alguns segundos de exercício ainda. Lembra de trabalhar bem a respiração, né? Forçar bem aí nossos pulmões a trabalharem nessa parte final de alongamento para a gente relaxar junto, né? Com o exercício. Aí pode soltar a perna lá. O segundo do relaxamento, a gente vai flexionar o joelho, tá? Então a gente vai fazer um alongamento ali para a região anterior da coxa agora, para o famoso quadríceps, né? Então a gente vai segurar o nosso tornozelo pelo dorso, tá? E vai alongar então a região anterior da coxa, tá? Esse exercício aí também promove um certo desequilíbrio no corpo. Pode fazer apoiado em algum suporte, não tem problema nenhum, tá? O ideal é que a gente sente aí a parte anterior da coxa, trabalhando bem a região do quadríceps, então, tá? Mais alguns segundos lá. Aí pode fazer com a outra perna. Então, novamente alongando o quadríceps, flexionando o joelho, né? Ideal é que a gente deixe os dois joelhos alinhados ali, tentando não compensar com o nosso tronco, né? Não jogar o tronco nem muito para frente, nem muito para trás, tá? Então fazer esse movimento aí é bem interessante para alongar corretamente aí a nossa perna, tá? Mais alguns segundos só. Aí pode relaxar a perna lá. Agora a gente vai fazer o terceiro e penúltimo da nossa aula, em que a gente vai apoiar o calcanhar no chão lá, deixando essa perna estendida e vai tentar se aproximar o máximo que conseguir do pé, né? Lembrando que o outro joelho vai ficar semi-flexionado e a gente vai tentar ir o máximo que conseguir, tá? Não precisa chegar até a ponta do pé, mas tenta explorar essa mobilidade, né? Indo o máximo de tempo ali, ficar ali atrás, né? Segurando bem então a nossa perna, né? Alongando bem a região posterior da coxa, tá? Então vai sentir ali aquela fisgada que a gente chama, né? Alongando bem a parte posterior da coxa aí. Respira fundo, volta lá, vamos fazer com a outra perna, mesma coisa. Então lembra sempre de deixar a perna de apoio lá semi-flexionada para tirar o impacto do joelho. A outra a gente deixa mais estendida. Flexiona a coluna, tenta alcançar a ponta do pé lá ou se aproximar o máximo que conseguir, né? O ideal é que a gente sempre alongue junto a coluna, né? Trabalhando bem a respiração e, consequentemente, a região posterior da coxa, que é nosso alvo nesse alongamento, tá? Mais alguns segundos só. Aí pode voltar lá. E para finalizar então o último exercício, a gente vai afastar um pouquinho as pernas lá e vai flexionar nossa coluna em direção ao chão, tá? Então, esse exercício é para a coluna, para soltar bem as pernas, né? Então vai em direção ao chão lá. Lembra que a gente está empurrando o nosso quadril lá para trás. Pensa que a gente está empurrando uma parede, tá?
Então faz uma forcinha a mais ali com a lombar pra gente soltar bem essa região que tanto causa dor, né? Por utilizar ela tanto, né? Então força bem a lombar lá embaixo, trabalha bem a respiração e por último também pode fazer esse exercício aí se quiserem em algum apoio, tá? Últimos segundos lá. Aí pode subir bem lentamente lá para não dar tontura, dar aquela boa respirada profunda. E por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa aula. Deixe o like no canal, no vídeo, se inscrevam no canal e acompanhe aí os nossos próximos vídeos que serão postados, beleza? Agradeço a participação de vocês, muito obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau!